em fazer uma mesa única com o nosso convidado, né, e com a Ana. Só que por conta de horário que o Mauro tem que ir, a gente vai dividir a mesa, vai fazer primeiro a fala dele, abre para a plenária, considerações finais dele, aí libera ele para voltar para o Rio de Janeiro. Depois a gente chama então a Ana, que vai falar a respeito da democratização do IBGE, e finaliza o painel da tarde. A gente está propondo que a mesa seja composta por mim, Cássius, pelo Gilberto, de Minas Gerais, e o companheiro do Pará, o Benedito, que por enquanto não está aqui. A hora que ele chegar, a gente traz ele para a mesa. Está vindo aí? Está vindo aí? Então vamos esperar ele chegar. Alguma discordância? Não. Da composição da mesa? Tem outra mesa? Benedito, a gente está convidando você então a fazer parte da mesa junto com a gente. Benedito, que é lá do Pará e é temporário, né? Então, a gente convida então para dar início aos trabalhos agora da tarde o Mauro Luiz Iazzi, que é professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Conselho de Representantes da Seção Sindical do ANDES da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas, e educador popular do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. Então, o Mauro vai ter 40 minutos para falar a respeito da conjuntura nacional e depois a gente abre para intervenções da plenária. Bom, boa tarde para todo mundo. Em pé aqui, o pessoal do fundo, ninguém ouviu, né? Bom, quero agradecer bastante a CISBGE, Sindicato Nacional, cumprimentá-los pelo trabalho, da organização, da luta por essa categoria, no conjunto dos nossos esforços em defesa do serviço público nesse país. E como foi apresentado, né, meu papel aqui seria de traçar os elementos de uma conjuntura nacional dentro da qual o Serviço Público Federal terá que enfrentar, nós imaginamos, difíceis tarefas no próximo cenário que se abre no ano que vem. Não é? Bom, fazer uma análise de conjuntura é fundamentalmente identificar as contradições, os sujeitos que atuam nessa análise de conjuntura, seus diferentes interesses e, principalmente, a correlação de forças que se estabelece entre eles para poder impor esses interesses. Não é? E nós estamos convencidos de que o jogo da conjuntura, apesar da multiplicidade de contradições dos sujeitos envolvidos, escondem, na verdade, encobrem, na verdade, grandes projetos que se associam aos interesses de classe que estruturam a nossa sociedade. Né? Como dizia o Lenin, não chegar na sua análise até os interesses de classe que estão por trás das forças em disputa é sempre correr o risco do erro ou da ingenuidade. Né? No caso do Brasil, o processo histórico mais recente marcou uma profunda disputa na qual, momentaneamente, a classe trabalhadora foi derrotada. Né? Vamos tentar entender isso. O bloco conservador, ligado aos interesses do grande capital monopolista no Brasil, precisava transitar da ditadura militar para um processo de democratização. Né? E esse processo de democratização esperava esse setor ligado ao grande capital monopolista, nacional e imperialista, com seus diferentes segmentos que se beneficiaram do processo de acumulação de capitais no ciclo autoritário, esperavam esses setores reciclar a forma política brasileira garantindo os mesmos interesses. Né? Então, a grosso modo, nós podemos dizer que, fechado esse ciclo, nós temos uma transição que consolidou a passagem da ditadura militar
para um governo, para um Estado democrático, né, que, na verdade, acaba por garantir aqueles mesmos interesses. Mas até para garantir esses interesses, esse Estado precisava mudar de forma. Não apenas a sua forma política, mas adequar-se a uma mudança significativa do padrão de acumulação capitalista que se deu nesse período, né? E realizar isso num enfrentamento, uma vez que os setores populares, as classes trabalhadoras no Brasil, no contexto da crise da ditadura militar, fizeram sua reentrada em cena e reapresentando um conjunto de pautas e demandas que davam uma substância diferente ao processo democrático, né? Esse setor popular entra em cena na exigência da reforma agrária, da recomposição dos salários, da garantia do emprego, da qualidade de vida, do acesso a bens, serviços essenciais à existência, como educação, como saúde, transporte, moradia e etc. Pauta essa que sempre havia sido adiada, protelada pelas camadas dominantes do Brasil, na famosa cantilena de que a sua resolução se associa ao próprio desenvolvimento da economia, né? Quer dizer, nesse jogo entre interesses do bloco dominante, querer e necessitar uma reestruturação da forma política para garantir seus interesses de acumulação do capital, e as demandas vindas da luta popular, sindical, da classe trabalhadora no final dos anos 70 e durante os anos 80, é que estabelece a correlação de forças principal que marcou esse período que vai até o final do século, né? Ora, a classe dominante brasileira, a burguesia monopolista no Brasil, tem um problema estrutural para efetivar seus interesses políticos, né? Ela é, como a gente pode dizer para não ofendê-los, ridiculamente minoritária, né? O grau de concentração de riqueza, de propriedade no Brasil, dada a natureza da sua forma capitalista, e ainda mais sua inserção dependente do imperialismo, faz com que aqueles que se beneficiem da acumulação capitalista no Brasil se concentrem em poucos, né? Esse é um caráter que a gente pode dizer, acompanhando aí o Florestan Fernandes, estrutural na formação social brasileira, né? Você tem uma aliança por cima da grande burguesia com setores, né, fisiológicos, oligárquicos até, ligado à grande propriedade de terra, ligado ao controle das políticas locais, a toda uma camada dessas classes dominantes, sócia dessa grande burguesia monopolista e imperialista. Isso faz dela produz aí um problema de hegemonia, né? Quer dizer, como que essa camada minoritária na sociedade pode garantir, passiva ou ativamente, o apoio de outros setores, que não os burgueses, para a execução do seu projeto, né? Esse é um problema estrutural. A burguesia brasileira, num primeiro momento, vai buscar na figura de um cara que corre por fora, né, que é o Collor, né, ligado claramente a essas elites oligárquicas, uma figura política que conseguisse manipular o efeito do processo de abertura política no sentido de uma figura carismática, caçador de marajás, etc. e tal, que faria as reformas necessárias para o padrão de acumulação, né? Que, em linhas muito gerais, se centram na adequação do Estado brasileiro, que foi tão útil para o padrão de acumulação no período da ditadura, a adequação desse Estado brasileiro a um novo padrão de acumulação, né? Derivado da crise do meado dos anos 70, da crise do Fordismo, da transição para a forma de acumulação chamada flexível. Uma série de elementos dessa nova forma de acumulação vão ser cobrados do Estado, né? Quer dizer, aquilo que vai produzir o que nós chamamos de reforma do Estado, ele é um efeito direto da resposta do capital e da grande burguesia à sua crise dos anos 70, né? Assim como no setor privado, você tem a transição, sem que seja superada de fato,
né? Mas uma transição para formas de acumulação flexível, organização por projetos, o just-in-time, o controle de qualidade, a organização do trabalho em equipes, as diferentes formas de garantir o trabalho essencial no centro e as terceirizações em volta, né? Administração por metas, todos esses elementos da chamada acumulação flexível ou do toyotismo vão ser inspiradores de uma nova forma do Estado. Veja, há diferenças. No caso do setor privado, isso se dá para potencializar a extração de valor. No caso do Estado, isso vai ser feito num outro sentido. Trata-se de uma administração gerencial que tornaria o Estado mais eficiente, menos gastador, né? Para cumprir aquilo que é essencial ao aparato do Estado nesse ciclo que se abria e que ficou aí conhecido como neoliberalismo, né? Evidente que não era para potencializar o trabalho do Estado na extração de valor. A lógica era produzir um modelo de Estado enxuto, o que tem muito a ver também com a inspiração privada dessa forma de gestão, que gastasse no limite da arrecadação, produzindo superávites, para que esse Estado mantivesse a saúde, o saneamento financeiro adequado a manter os pagamentos da dívida, do serviço da dívida, dos juros, né? Quer dizer, o papel do Estado aí precisava ser redefinido. Qual que era o papel anterior dele? Anteriormente ele foi chamado ao processo de acumulação para agir direta e indiretamente no processo de criação das condições da acumulação de capital. Isso exigia do Estado no ciclo anterior uma intervenção na forma da produção de energia, da distribuição de energia, da estrutura de portos, aeroportos, estradas, armazenamento, né? Indiretamente nas formas de planejamento e mesmo nas formas de gestão da força de trabalho, de políticas sociais e públicas, etc. Quer dizer, isso que era o perfil do Estado anterior, que no caso do Brasil jamais assumiu a forma de um Estado de bem-estar social, foi o Estado da ditadura que cumpriu essas funções, né? Exigia uma máquina estatal capaz de cumprir essas tarefas. Ora, essa máquina é diagnosticada como problema da economia brasileira. Ela desperdiça o setor da riqueza social que poderia estar sendo canalizado para uma dinamização da produção. Essa vista como virtuosamente realizada pelo mercado, pela iniciativa privada. O Estado deveria se retirar dessas ações diretamente produtivas, entregá-las ao mercado, restringir as suas tarefas de gestão, de administração, né? E com isso racionalizar os seus gastos numa reforma do Estado, né? Isso vai ser implementado pelo Bresser Pereira, como vocês sabem, com todas as consequências que daí derivam. Ora, o que interessa para o quadro conjuntural que vai derivar daí é que essa forma de reestruturação do Estado, de contra-reforma do Estado, bate no seu limite. Quer dizer, o ciclo do chamado neoliberalismo puro, levado a cabo primeiro pelo Collor, depois pelos governos do FHC, dão passos significativos nisso, implementa o processo de privatizações, implementa o processo de saneamento do Estado, impõe a lei de responsabilidade fiscal, né? Impõe a contra-reforma do Estado, o processo de desburocratização e tudo isso. No entanto, aquilo que vai acontecer a partir mais ou menos de meados do segundo governo do FHC vai mudar a conjuntura. Você tem um novo pico da crise e uma clara crise de legitimidade do governo. O próprio Banco Mundial alertava nesse momento que o risco de crise nas sociedades latino-americanas era muito grande, porque os governos, ainda que tivessem os instrumentos de governabilidade, maioria no parlamento, instrumentos legislativos, instrumentos do ordenamento jurídico constitucional, para implementar a reforma do Estado, né, eles se chocavam com uma crise de legitimidade.
uma parte considerável da população que sofreria os impactos dessa contra-reforma, né, criava uma situação de instabilidade política crônica, pressionando o Estado no sentido do limite que a contra-reforma do Estado poderia alcançar. Né? Evidente que na leitura desse aspecto do espectro político conservador, isso é visto como corporativismo, como resistências corporativistas, de categorias, de funcionários públicos privilegiados, né? Essa camada de pessoas que compõem a elite no Brasil, que são os funcionários públicos, têm a vida garantida, com estabilidade, com boas condições de vida, moradia, trabalho, né? Como se isso fosse o setor que sangraria os recursos e que estaria travando a possibilidade de desenvolvimento do Brasil, né? Ou seja, o que se colocava na frente do processo de reforma do Estado e das reformas necessárias para, entre aspas, modernizar o Brasil, seria a resistência dos funcionários públicos, seria a resistência dos grandes sindicatos, seria a resistência das classes trabalhadoras dentro e fora do Estado. Ora, não é só isso. Setores da própria fisiologia, né, dependentes dos subsídios estatais, dependentes dessas áreas de intervenção do Estado na economia, em setores altamente rentáveis, né, como é o caso da mineração, como é o caso da estrutura aeroportuária, etc., também resistiriam em sair desses setores em nome da concorrência com o setor privado, o que significava, claramente, abrir isso à concorrência do capital imperialista. O próprio Banco Mundial, portanto, alega que é necessário, mais do que os instrumentos de governabilidade, dado pelas próprias condições do presidente governar junto com o Congresso, mudando o ordenamento jurídico onde fosse necessário, era necessário uma certa governança, ou seja, a criação de pactos, de esferas de consenso favoráveis à reforma. Em relação ao setor que resistia às reformas do campo das classes dominantes, o FHC cumpriu brilhantemente essa tarefa, né? Neutralizou essas resistências a golpes de pesadas concessões, né? Produzindo uma espécie de ponte de transição para que esses setores dependentes da fisiologia estatal encontrassem formas de continuar seus privilégios dentro da contra-reforma executada, né? Formas de compensação várias. O foco maior de resistência vinha da base da sociedade. E isso se expressava numa disputa política, contrapondo o campo neoliberal a um suposto campo progressista capitaneado pelo PT, né? Pela CUT, pelos grandes movimentos sociais na década de 80 e 90. Ora, é isso que se altera essencialmente no Brasil após 2003. Com a vitória de Lula em 2002, o que se esperava, né, é que essa vitória atrasaria, reverteria os elementos colocados na contra-reforma do Estado, né, na medida em que, vindo da base da sociedade, com o programa de reformas, essa expressão política valorizaria o Estado, crescendo, portanto, num sentido diferente daquele que apostava no mercado. No entanto, como o desfecho é conhecido de todos vocês, vamos à contraposição dessas duas propostas. Uma das grandes vitórias dos setores dominantes é restringir o campo de alternativa dos dominados, circunscrever o debate entre alternativas que são diferentes estratégias e formas de garantir os mesmos interesses, né? A metamorfose que acontece no PT na situação de governo revela uma dicotomia nova, a tentativa de colocar o dilema e a contradição central no Brasil entre dois projetos. Um neoliberal, que prioriza o mercado como polo dinâmico do desenvolvimento, diminuindo o papel do Estado, enquanto o PT representaria uma proposta de uma nova expressão de um desenvolvimentismo, ou um neodesenvolvimentismo, que apostaria na presença e no papel maior do Estado como indutor de um crescimento
crescimento da economia de mercado. Ora, nós temos que começar por superar alguns mitos em relação a essa caracterização. O processo neoliberal nunca prescindiu do Estado. Os estudiosos que analisam isso enfrentam isso como um paradoxo. Qual que é o paradoxo? O Estado tem que diminuir e abrir campo para o mercado, mas o sujeito desse processo é o próprio Estado. Né? É o Estado que vai ter que mudar a legislação, quebrar as barreiras, fazer a reforma do Estado e, fundamentalmente, garantir as condições macroeconômicas para a acumulação de capital no mercado, no livre mercado. Então livre mercado como centro da proposta, mas sustentado por um Estado que garante isso. Inclusive, amortecendo o peso, né, e o custo dessas contrarreformas no âmbito social, no âmbito político. Do outro lado, você tem uma proposta de maior intervenção do Estado para garantir as condições para o desenvolvimento do mercado. Né? Ou seja, o que a gente precisa de pronto superar é que essa visão aparentemente dicotômica não é assim tão dicotômica. Existe um campo de consenso entre essas duas visões. E o campo de consenso é a necessário desenvolvimento da economia capitalista como pré-condição para resolver os diferentes problemas do país. Sejam eles as grandes desigualdades sociais, as desigualdades regionais, os problemas do desenvolvimento, os problemas da produção econômica, do consumo, né, da inflação, de todos os outros problemas. Ou seja, partindo do campo comum, que é o desenvolvimento da economia capitalista, que deve ser garantida, a discordância se localiza em mais mercado e menos Estado, ou mais Estado e menos mercado. Não é? Mas o que é bom que a gente percebe é que nas duas propostas se trata de como combinar mercado e Estado. Não é? Ora, restrita a essas propostas, o Brasil entrou numa linha, né, em que, pouco a pouco, combina-se essas duas coisas no sentido de uma economia de mercado pesadamente subsidiada pelo Estado. Ora, essa escolha não altera a necessidade da contra-reforma do Estado, pelo contrário. Né? Quer dizer, uma economia de mercado fortemente apoiada pelo Estado, com a prioridade de garantir o desenvolvimento como condição prévia para depois, aumentando a arrecadação, direcionar isso para investimentos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico quanto do ponto de vista social, isso leva à necessidade de manter o saneamento do Estado. Portanto, não nos surpreende que essa alternativa, né, mantenha como pressuposto do seu início do ciclo político que se abria toda a macroeconomia herdada do governo anterior. E mais, também não nos surpreende que essa suposta alternativa mantenha como consequência natural disso a linha e o desenvolvimento da contra-reforma do Estado. Né? Ora, o que isso implica para o funcionamento do Estado, em última análise, para a vida dos servidores? Né? Então vamos lá. Primeiro, uma vez que a prioridade absoluta é garantir o desenvolvimento da economia privada, o Estado tem que realizar algumas medidas que são medidas anticíclicas, são medidas para atuar no sentido de garantir as taxas de acumulação, que por uma série de motivos, não vem ao caso uma análise de conjuntura, tendem a cair, né? A tendência histórica à queda da taxa de lucro. Isso vai produzir em 74 uma grande crise do capital, com picos dessa crise nos anos 80, no final dos anos 90 e agora no início do século 21. Os mecanismos pelos quais a grande burguesia monopolista pode atuar no sentido de frear essa queda na taxa de lucro foram descritos por Marx, lá no terceiro livro do Capital, e pode se resumir em 6 iniciativas, depois dobrado para uma 7ª, rapidamente. Primeiro, intensificando a exploração da força de trabalho.
criando condições para que o trabalho possa ser mais explorado, gerando mais valor, compensando a queda na taxa de lucro. Segundo, rebaixando salários, criando um patamar de salários menores para aumentar, né, a própria extração da mais-valia, diminuindo o valor da venda da força de trabalho, através de um rebaixamento de salário. Terceiro, a criação de uma superpopulação relativa. O que é isso? Em poucas palavras, o capital expropriar muito mais gente do que de fato será utilizado no processo de valorização, formando uma superpopulação relativa. Quarto, barateando os elementos do capital constante. O que são os elementos do capital constante? Tudo aquilo que é utilizado pelo setor capitalista para a produção de valor e mercadorias. Então, energia elétrica, insumos, matérias-primas, máquinas, uso da terra, né, a infraestrutura, logística, tudo isso, uma vez que é garantido um oferecimento subsidiado, barateia os custos do capital, aumenta as taxas de lucro. 5. Ampliação de mercados, seja na potencialização do mercado interno, seja na expansão para o mercado externo. E sexto, o banco, que é uma maravilha, né? Garantir juros altos para que os juros bancários compensem a queda de lucro no setor empresarial. Ora, por que eu estou citando isso? Não é por saudosismo do livro 3 do Capital. É porque se nós prestarmos atenção, as 6 contratendências, daqui a pouco eu falo da 7ª, as 6 contratendências têm um sujeito oculto. Ora, quem é capaz de estabelecer o grau e nível de exploração até onde pode se explorar a classe trabalhadora? Isso implica em dimensão da jornada, flexibilidade de condições de trabalho, né, intensificação do trabalho, até onde isso pode ir? Até onde pode ir, legal ou fisicamente, o rebaixamento dos níveis de salário? Quem estabelece os padrões? Pega a terceira. Eu vou expropriar muito mais gente do que eu vou usar, vai sobrar gente, vai ter um enorme problema, que vai se expressar nos enormes e graves problemas urbanos do Brasil, em todos os níveis: moradia, saúde, educação, saneamento, segurança pública, etc. Quem é que vai arcar com o custo da administração desse excedente de população? Só para dar um exemplo, como é que eu posso ter uma política para atuar nesse excedente da população? Ampliar o tempo que vai da formação até a entrada formal do mercado de trabalho. Por exemplo, garantindo vaga para que as pessoas continuem na universidade e não vão para o mercado de trabalho. Pega o quarto, subsidiar os elementos do capital constante. Quem é que é bondoso o suficiente para produzir aço e vender esse aço a um custo mais barato no setor privado? Produzir energia, que é boicote. Produzir energia e oferecer essa energia mais barata aos empresários. Pesquisar, gastar fortuna no desenvolvimento de ciência e tecnologia e depois oferecer isso baratinho ao capital. Quem que pode fazer isso? Quem que pode atuar na expansão dos mercados através da facilitação de crédito, da isenção de impostos para garantir nível de consumo internamente? Representar essa expansão do capital monopolista em outros países, abrindo mercados para comprar matérias-primas ou vender produtos. E, finalmente, quem é bondoso o suficiente para comprar e oferecer títulos do Tesouro Público e depois resgatar esses títulos pelo preço de mercado e não pelo preço real deles? Não é? Não precisa grande esforço analítico para chegar à conclusão de que quem tem que realizar essas 6 características é o Estado. O Estado representa o interesse geral dos capitalistas, transformando esse interesse como se fosse interesse de toda a sociedade. Ora, quando a gente vê a reforma do Estado, nós vemos uma reorganização da máquina estatal para cumprir essas tarefas. Nós fizemos greve em 2012 e tivemos que enfrentar a ditadura do MPOC, né? Você tem um regime presidencialista no Brasil, na República, mas no orçamento você tem um vice-reinado, né? Que é Emílio Belchior. Todos os ministros podem discutir o que quiser, desde que Emílio Belchior aprove. Então, o Ministério do Planejamento e do Orçamento e Gestão
se transforma numa peça-chave para que o governo possa garantir a eficácia nessa ação para salvar o capital da crise. Não é à toa que quando a gente vai fazer greve, tem um discurso, no caso dos professores universitários, nós enfrentamos esse discurso com 6 escalões, né? O ministro da Educação, que não mandava nada, o negociador do Ministério do Planejamento, que era o Sérgio Mendonça, primeiro o Ivanê, que morreu, depois o Sérgio, não fomos nós que matamos ele, mas... Deixa aqui. O mercado. Contribuímos, talvez. Depois o Sérgio, o secretário executivo do Ministério do Planejamento e a própria Emílio Belchior. Todos esses escalões reproduziam nas mesas de negociação, vocês devem ter enfrentado isso, o seguinte discurso: os funcionários públicos já têm estabilidade. A prioridade do governo no momento de crise é garantir os empregos no setor privado. Ora, como é que eu vou garantir empregos no setor privado? Abrindo generosamente os cofres na forma de subsídios, isenções de impostos, investimento em infraestrutura, abertura de mercados, garantia de crédito. Para quem conhece as contratendências, sabe que é exatamente aí que o dinheiro do orçamento estava sendo localizado. Fazer isso e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade financeira do sistema é manter os pagamentos dos juros da dívida, que consome mais da metade do PIB. Ora, feita essa equação, todas as demandas, sejam sociais por aquelas velhas demandas colocadas, por terra, por saúde, por educação, por moradia, por saneamento, por transporte, por toda aquela nossa pauta. E a pauta específica do funcionalismo público, né, de valorização da carreira, de recomposição salarial, de condições de trabalho, vão ter que ser adiadas diante da prioridade que é manter a economia funcionando. Veja, é essa disputa que cruzou a reforma do Estado e que marcou a correlação de forças. Como é que ela se resolve no contexto dos ciclos dos 10 últimos anos de governo? Ela se resolve por um duplo processo que resulta numa passivação. Né? Pra gente ter... Você não marcou meu tempo? Tá. O que resulta nessa passivação? Um duplo processo que resulta no apassivamento. Primeiro, quando o setor petista chega ao governo e produz um pacto de classes, ele produz na seguinte formulação: é necessário um projeto de desenvolvimento fundado no próprios documentos do 12º Encontro Nacional do PT. É anunciado como um novo pacto social, né, um novo contrato social, do qual se beneficiarão todos que queiram construir o Estado-nação. Né? Nas condições de 2002, se apontava que o conjunto dos setores da sociedade brasileira, abre aspas, empresários de qualquer porte, fecha aspas, né? Trabalhadores do campo da cidade, setores médios, todos se beneficiariam de um modelo que, fazendo desenvolver o mercado interno, geraria emprego e rendas para quem trabalha e lucros para esses setores empresariais. O único setor não beneficiado pelo contrato social renovado seriam os especuladores. Ora, nós sabemos que essa restrição cai rapidamente. É possível incorporar os especuladores, o mercado do capital financeiro, rapidamente nessa equação, como nós veremos. Primeiro porque a condição para o crescimento do setor privado e o saneamento do Estado envolvia uma certa manutenção de taxa de juros que foram garantidas como patamar de rentabilidade do capital bancário, né, no meio financeiro. Muito bem. Esse novo pacto social, portanto, seria fundado na ideia de que os trabalhadores interessariam a manutenção e o crescimento dos empregos, uma certa garantia, né, do poder de compra dos salários. Mas por que método? Pelo método do controle da inflação, não pelo método da valorização dos salários, mas através de um duplo processo, que é de um lado o controle da inflação e do outro a facilitação do crédito,
os trabalhadores teriam condição de inserção no mercado interno e na compra de produtos, serviços, etc. Ora, a maneira de operar essa ação é ampliar o número de empregos, precarizando-os, né? Então nós temos um movimento que é de mais empregos, um crescimento da empregabilidade, inclusive da formalização do trabalho, há um crescimento, mas em piores condições. Isso fica por conta de uma poderosa ação no sentido de flexibilização de contratos, direitos e garantias do trabalho, se necessário alterando a ordem constitucional. Feito isso, você acaba criando 3 setores de emprego no Brasil. Tem gente que costuma dizer o seguinte: o emprego estável, o emprego instável e o emprego informal e aqueles que estão fora do emprego. Não é bem isso. Primeiro que nós temos que dizer que desaparece a ideia de emprego estável, né? Quer dizer, mesmo aqueles que estão empregados em condições menos estáveis do que os direitos anteriores garantiam. Então você tem um emprego com uma certa estabilidade relativa, ou mais precisamente uma instabilidade menor. Uma grande fatia de emprego instável, com contratos precários, temporários, sem garantias, sem direitos, que vai completar essa fatia intermediária da força de trabalho. E uma grande parte da força de trabalho na condição de miserabilidade. Ora, como é que o governo age para essa política? Para os setores empregados, via facilitação de crédito, né? E para os instáveis e aqueles desempregados nos bolsões de miserabilidade, os apoios via bolsas, etc. Né? Isso vai gerar, acreditem ou não, um grau de apassivamento daquelas demandas e a radicalidade com que elas vinham se expressando nos anos 80 e 90. Né? Veja, essa é um apassivamento instável. Nós alertávamos para isso. Isso no máximo chegaria nos quadros de uma democracia de cooptação. Por outro lado, essa política acenava para garantir a continuidade de todos os elementos que dessem conta de sustentar o processo de acumulação de capitais no Brasil. Isso é que sustentou esse pacto social e garantiu sua estabilidade econômica, dentro da sua instabilidade, da sua estabilidade econômica, e também política, dando a esse bloco um grau de governabilidade que ele não tinha nas últimas décadas no país, né? Com graus de aceitação governamental que beirava a casa dos 60%, 70% em diferentes níveis, municipal, estadual e federal. Isso forma um bloco conservador, indo para um modo de conclusão, né? O que acontece em 2013? O que acontece em 2013 é que as contradições que esse pacto produz e que estavam, de certa forma, asfixiadas pelo grau de hegemonia que esse processo havia conquistado na sociedade, reduzindo as alternativas a uma disputa interna ao bloco conservador, mais mercado ou mais Estado, PSDB ou PT, deixava de fora um conjunto de contradições que não apenas não eram resolvidas, como se agravaram no caminho escolhido, né? Quer dizer, os mais empregos, com mais intensificação do trabalho, gerou um processo acentuado de adoecimento da força de trabalho. O número de acidentes de trabalho no Brasil aumentou em níveis que chegam a níveis de uma guerra, né? Tanto acidentes de trabalho que afetam temporariamente o trabalhador com afastamento temporário, até aqueles que o inviabilizam para o trabalho, cresceram em graus de uma epidemia no Brasil. Inclusive, somando-se aí os afastamentos por doença mental, né? O segundo efeito que isso provoca é que o paraíso do consumo via crédito vira um pesadelo do endividamento das famílias. E isso chega a pontos alarmantes no país. O grau de comprometimento da renda familiar com dívidas. Soma-se a isso uma explosão das taxas de serviços.
porque elas foram diretamente afetadas pela política de privatização implementada em setores essenciais, como telefonia, como água, luz, como uma série de outros serviços, né? Como a educação, os custos de educação, os custos de saúde, etc. Então, se você soma o crescimento das taxas, o endividamento e a intensificação do trabalho, você cria uma tensão muito grande nessa parte da sociedade. Aquela parte supostamente contida por políticas sociais focalizadas, gotejadas, no âmbito das bolsas, etc., também produz uma insuficiência, ainda que um eficiente grau de apassivamento no primeiro momento, gera foco de tensão exatamente nos grandes centros urbanos. Ela funciona mais eficientemente pulverizada, mas nas grandes concentrações urbanas ela é insuficiente para conter as insatisfações. Por exemplo, como no caso dos transportes. Por isso também que não nos espanta que em meados de 2013 comece a explodir esse aparentemente consenso. Aquela parte inviabilizada, né? Aquela parte tornada invisível da população, que não se beneficia de fato do pacto, paga e arca com os custos desse pacto, explode em manifestações, começando pela questão do preço das passagens e rapidamente se alastrando para a resistência contra os gastos da Copa, pela precariedade do sistema de educação e de saúde, tomando conta do Brasil numa velocidade que pega de surpresa o governo. O governo não tem resposta a essas manifestações. Por quê? Porque a única resposta que ele podia dar é uma mudança de rumo do projeto escolhido. E isso o governo não pode fazer, porque ele está comprometido com essa linha de desenvolvimento, com o pacto firmado com as elites e que resulta na sua própria governabilidade, na própria permanência dessas forças políticas no governo. Isso nos coloca finalmente então no impasse. Quer dizer, qual é o impasse hoje no Brasil? O impasse no Brasil hoje não é um impasse de política econômica, não é um impasse de características de política social, não é um impasse de qual é a forma que deve assumir a reforma do Estado, quais são as maneiras de controlar democraticamente os gastos e democraticamente as decisões. Ou seja, o que na verdade está em crise no Brasil é o consenso das elites pelo caminho escolhido, né? Seja pela prioridade do mercado ou pela intervenção do Estado, seja neoliberal ou seja neodesenvolvimentista. O que entra em crise são as estruturas capitalistas do poder e da economia brasileira. Isso tem condições conjunturais de ser contraposto a algo. O problema nosso é exatamente isso. O que contrapor a essa hegemonia conservadora? Né? E aí nós temos um problema do nosso lado. Quer dizer, se há grandes contradições do lado de lá, no bloco conservador, agora tem grandes contradições do nosso lado. A metamorfose, o transformismo do PT desarma a classe com seu projeto alternativo próprio, que é um projeto socialista, que é um projeto anticapitalista. Ao desarmar a classe para isso, ele fragmenta a unidade que a classe havia conquistado no ciclo anterior. Portanto, a dificuldade de um projeto político das massas populares para contrapor o consenso conservador do outro lado, advém diretamente da sua fragmentação. E veja, não estou dizendo da fragmentação política das legendas, né? Eu estou falando da fragmentação objetiva da própria classe, né? Por isso que os movimentos sociais ocupam um papel importante na conjuntura, por isso que eles marcam uma guinada na conjuntura. Eles são o caminho que torna possível, com todos os problemas, a heterogeneidade, a dispersão, a fragmentação que existe, eles são o caminho pelo qual é possível apontar para a necessidade de um projeto unitário do campo popular contra a opção conservadora. Enquanto essa alternativa não se expressa politicamente na sociedade, o campo conservador pode se dar o luxo de brigar entre eles. E é isso que nós estamos vivendo, né? Na ausência de uma alternativa forte, real, de contraposição ao caminho capitalista escolhido,
o bloco dominante se sente seguro para fazer a disputa entre eles. Quem vai ser o dirigente do próximo ciclo? Nos enganando mais uma vez. Mais Estado ou mais mercado? Mais mercado ou mais Estado? Né? Nessa alternância que corresponde no campo político à alternância de legendas políticas que expressam uma ou outra alternativa, nós caímos no mesmo ciclo viciante da política latino-americana, né, de reprodução das mesmas desigualdades, das mesmas distorções esperadas do caminho capitalista apontado. Né? As manifestações quebraram a inércia, mas não são fortes o suficiente para criar as alternativas. É nesse sentido que a conjuntura do ano que vem se torna particularmente importante para a gente, porque ela vai concentrar 3 elementos. Né? De um lado, um ano eleitoral, onde esses projetos estarão sendo discutidos. Do outro lado, um ano de um grande evento esportivo que está chamando a atenção mundial do país, e nós vimos o que já num plano de ensaio se processou na Copa das Confederações. Um evento que vai estar acontecendo simultaneamente no país inteiro e que permite esse grau de unificação de expressões de descontentamento. E por último, um momento em que o Estado terá que mostrar serviço para conter a crise, porque a crise vai agravar-se mundialmente e, portanto, também no país. Quer dizer, a confluência desses 3 cenários faz com que, momentaneamente, apesar de sua enorme força, o bloco conservador se veja fragilizado. Esse seria o melhor momento para uma resposta unitária dos servidores públicos federais, não caindo na armadilha de tentar resolver suas questões particulares como se fosse apenas mais um orçamento. Né? Ele é uma discussão em que o poder que sustentou essa alternativa só pode alterar significativamente para nós diante de uma outra alternativa. E isso passa principalmente pela capacidade de luta dos trabalhadores em 2014. Capacidade de luta que pode gerar unificação. Não é a unificação que vai gerar a luta, é a luta que vai gerar as condições para a unificação. E isso é uma cartada que nós temos que apostar com toda a energia no cenário de 2014. Obrigado. Eu acho que é esses os elementos gerais, a gente conversa depois. Obrigado, Mauro. Então a gente agora abre para a plenária. A gente está propondo que as intervenções, por conta do limite de horário do Mauro, a gente propõe então intervenções de 3 minutos, um bloco de 5, e depois a gente repassa as considerações finais e libera. Aí quem quiser fazer a intervenção, vem com o crachá aqui na mesa, deposita aqui. Hã? É uma pena por causa do tempo. Viu, Julinho? Na mesa da Ana, continua. O pessoal não vai do Mauro, entendeu? Na mesa da Ana, a gente vai encerrar essa mesa aqui com o Mauro, vai liberar ele para voltar. Na mesa da Ana, a gente tem até 6 horas para discutir. Só não vai ter a resposta dele. Beleza? Então, Ana, pode vir já. Na verdade, são 3 questões que eu gostaria que, se possível, o Mauro aprofundasse um pouco. Primeiro, em relação a essa falácia do mais Estado, né? Que, na verdade, se coloca como um discurso permanente do governo, de que nos últimos anos, sobre os governos desenvolvimentistas, teve um peso maior do Estado, teve uma recomposição de serviços públicos, recomposição de concursos, e tudo isso quando na verdade a lógica que se fez é um desmonte de serviços públicos essenciais, uma desvalorização dos servidores públicos, uma fragmentação, né, do atendimento das reivindicações dos servidores, uma dispersão maior e assim por diante. Então, assim, talvez elaborar um pouco mais sobre essas questões até nos instrumentaliza bastante, assim. E um segundo ponto que seria legal, a meu ver, analisar um pouquinho mais, a gente tem uma capacidade de análise sobre a conjuntura das mobilizações. Será que é possível a gente dizer que
estabelecer que até bem pouco tempo atrás, setores mais ou menos organizados não viam nas ruas a perspectiva de conquistas concretas, e hoje a gente tem uma mudança significativa de conjuntura neste aspecto. Hoje mais setores se veem com vontade de ir às ruas porque veem alguma perspectiva concreta de ganho, seja o pequeno ganho, aparentemente pequeno, de parar com as remoções no entorno do Maracanã, ou de não destruir a escola do entorno, aparentemente pequenos ganhos, mas que tem uma repercussão enorme no projeto do capital e no projeto do Estado, que financia o capital. Será que é possível dizer isso? A gente vive uma mudança de conjuntura em que tem mais perspectiva de mais gente para a rua, porque mais gente vê possibilidade de mudança pela ida nas ruas? Próximo inscrito, Luiz Almeida. Vai lá, teu crachá. Boa tarde a todos e a todas. Queria ver o Mauro, está acontecendo hoje umas coisas interessantes aqui a nível de... Além dessa correlação de força que nós estamos, que o trabalhador está cada vez mais perdendo, né, para o capital, nós ainda temos uma questão central, que é a fragmentação dos movimentos sociais, de onde você poderia ter a possibilidade de se unificar e buscar justamente derrotar o Estado, derrotar o governo que está aí. A minha pergunta é muito clara. Qual o entendimento que você tem hoje sobre os movimentos sociais, principalmente o movimento sindical, nesse processo de fragmentação? Próximo, Paulinho. Boa tarde, Mauro. A minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente realmente tem que ter uma luta para 2014, mas a gente está vendo que o governo está trabalhando com um arcabouço jurídico, no sentido, por exemplo, da lei de greve, do projeto 728, que é a lei que transforma as movimentações na época da Copa em terrorismo. Então o Senado está sendo apresentado para a gente como o mais duro possível. E eu tenho participado de algumas reuniões do Fórum da Justiça e a gente vê que os servidores públicos apontam não para essa luta de um projeto, mas a gente vê muita questão economicista, né? E a gente entende que 2014, se for nessa mesma linha, nós teremos a mesma campanha salarial que tivemos nos últimos anos, que seria aquela campanha burocrática, no sentido de avançar muito pouco na questão tanto das condições de melhoria do serviço público, como na questão da própria sociedade como um todo. Nós tivemos participando, eu participo da Auditoria Cidadã do Núcleo do Rio de Janeiro, tivemos uma audiência pública, onde a gente tenta mostrar tanto a lei de legitimidade da dívida como a ilegalidade. E o governo já aprovou na Câmara o projeto 238, que é para substituição do IPCA o IGPDI pelo IPCA, e na realidade a proposta não era essa, a proposta era que se fizesse a auditoria da dívida, se houvesse dívida você trocasse pelo IPCA do IBGE, já que o índice que reajusta a dívida mensalmente é o índice de uma fundação privada, né, e que transforma a metade do orçamento. Quando você falou aqui do PIB 50%, na realidade são 82% do PIB que é destinado à dívida pública e 50% do orçamento, né? E nós já pagamos agora, até 4 de outubro, 690 bilhões de reais a título de juros da dívida, equivale a 3 anos de folha salarial do serviço público. Então, nessa conjuntura, como avançar se a gente normalmente não enfrentar de frente o projeto neoliberal? Obrigado, Paulinho. Julinho. Vamos lá, 3 minutos é muito pouco para avaliação de conjuntura, mas vamos tentar aqui. Eu quero começar já, né, a partir desse projeto, dessa disputa, né,
a nível internacional entre o capitalismo, entre a questão da nova sociedade mais justa, entre o socialismo real que existia, nós tivemos, a partir da queda do Muro de Berlim, né, aquele discurso imperante da vitória do capital e a derrota do socialismo, que eu costumo dizer como o socialismo burocrático real da época apresentado. E a partir desse momento, há uma grande mudança que antes estava contida internamente no PT, mas que passou a ser mais eufórica, né, na assimilação desse discurso da vitória do capital e passar a ter uma mudança e uma alternação na sua política e tentar dar uma cara nova ao neoliberalismo, mostrando ser possível, né, dentre as distribuições das migalhas do capital, você dá uma melhor condição de distribuição de renda. Eu me lembro perfeitamente que, inclusive, essa discussão é uma discussão interna nossa aqui, porque nessa disputa eleitoral, nós éramos servidores federais e nós da ACPGE éramos atores decisivos nesse processo, e eu me lembro perfeitamente que no nosso congresso de 2002, um mês após a eleição do Lula, que aconteceu em outubro, nós vimos dentro do Congresso da CBGE a maior concentração de estrelinha do PT no peito de cada militante, o orgulho de ter eleito o representante da nossa classe. E já lá naquele momento, já havia uma discussão interna nossa, uma disputa interna nossa, onde a gente colocava que se não houvesse as reais transformações, seria o mesmo governo do FHC, o que gerou certo descontentamento naquela época, mas que permitiu um debate e uma continuação desse processo. E através dessa discussão, houve um outro debate também, que naquele momento da defesa daquele governo, que era que o governo do PT era um governo de disputa. Nós levamos aí quase que 2 anos, 3 anos, até que a nossa categoria entender que o PT não estava mais em disputa. O PT escolheu a quem deveria estar se pautando, né? E hoje, todos os projetos apresentados, né, pelo governo da Dilma, né, do Lula e do governo da Dilma, nós vimos que, na realidade, é uma forma diferenciada, mas que é o mesmo jogo político desde a era do Collor de Mello, do Fernando Henrique Cardoso, né, que é no sentido da abertura do Estado para o capital, para a continuação da exploração. E nós vimos, assim, elementos importantes dentro dessa conjuntura, que é a volta voraz da privatização de vários setores da economia nacional, e nós estamos presenciando agora, recentemente, toda uma luta e uma disputa para os leilões aí, né, principalmente, nós vimos agora recentemente aí a questão dos leilões dos aeroportos, né, que quando todo mundo tem claro, pela discussão teórica que nós temos, o que é privatização, né, nós vemos que nessa discussão conseguem elementos para justificar aquilo que aconteceu no leilão dos aeroportos, não era privatização, era uma outra forma. Então, eu acredito que a questão do embate, da disputa que aconteceu no ano passado, durante julho, ele vai se repetir novamente, e a CBGE não vai se pautar a essa discussão, a esse debate, de estar junto com a sociedade, aí, construindo uma nova forma de articular a categoria. A questão do retorno dos movimentos em julho não significa que o movimento recuou. Ele está ali parado e vai retomar mais à frente nesse processo. Obrigado, Julinho. Graciela. Bom, boa tarde, especialmente ao nosso convidado Mauro. Eu queria, é o seguinte, é um problema de compreensão. Me parece, pode ser que eu esteja equivocado, que toda vez que há uma palestra, a maioria dos palestrantes, a maioria das concepções, parece que tem visto um problema na questão da dificuldade de uma unificação dos trabalhadores, quer dizer, como se imaginassem, ou seja, existisse uma ideia desta unificação, então, um problema de crítica em relação àquilo que chamam de fragmentação dos movimentos, que eu compreenderia hoje como uma questão de pluralidade de expressões, né, no movimento, né? E aí eu não consigo ver um problema nisso. Eu acho que o que vivemos hoje é diferente do século XIX, enfim, do
Fordismo, que havia uma condição, né, dessa unificação pela questão do campo do trabalho, né, já por ele, toda a configuração de unificação. Então, isso que eu queria entender, porque classe existe, né? Tem a classe daqueles que detêm meios de produção e a classe daqueles que são, né, explorados, vêm da força de trabalho. Mas tem essa nova configuração, são outras necessidades, outros desejos, enfim. Então, fatalmente, isso fez com que se abrisse, né, uma gama de perspectivas, uma gama de, vamos dizer assim, de anseios diferenciados, né? E aí seria essa diversificação ou diversidade. Então, eu queria assim meio que entender se na sua concepção isso é um problema realmente, sabe? A ponto de colocar, endemonizar, vamos dizer assim, né? E chamar de fragmentação do movimento, do processo. Obrigado, Graciela. É o seguinte, a gente tinha proposto 5 intervenções por conta do tempo. Aí veio uma pergunta por escrito à mesa e mais 2 inscrições. Conversei com o Mauro, ele falou que dá para incluir, tá? Aí depois a gente fecha o bloco, passa para ele, por conta do tempo que ele tem que, né, tem que respeitar, que ele tem que ir embora. E depois a gente, retomando a mesa da Ana, aí a gente continua conversando entre a gente, né? Que a gente, é importante a presença do Mauro aqui, mas a gente tem condições de dar continuidade ao debate depois. Beleza? Então, a pergunta que veio por escrito é a seguinte: por que, apesar da crise, os partidos políticos, sobretudo os de esquerda, não foram e não são expressão das grandes manifestações de junho de 2013? Essa é a pergunta que veio por escrito. A inscrição que veio é do Alceu Matubayashi, da Dipec Rio. Boa tarde a todos. O meu é uma reflexão em cima desse tema. A pergunta mais ou menos assim, eu adotei. É que, para nós refletirmos, que apesar de nós vivermos num momento de, como diz Durkheim, a dominação do saber pelo poder, onde uma minoria dominante mantém uma maioria ignorante, o surgimento o descobrimento dessa fragmentação dos movimentos não propicia o surgimento de, a partir do momento dessa própria reflexão, como aparecesse algo em torno de prática. Tá? Vamos unir e justamente transformar essa poder que tem em massa de manobra, entendeu? Aí eu fico analisando assim, pelo próprio surgimento das anos atrás se existiu. E nós estamos vivendo um momento parecido em torno do mundo. Tipo assim, discriminação, falta de desemprego, essas coisas, então as pessoas então uma oportunidade de surgir um novo Hitler ou alguma coisa, porque isso está sendo globalizado, então as pessoas estão nessa disputa, já estão começando. Imigrante, contra imigrante, aí dá margem a surgirem vários, e dentro de inclusive na política, eu vejo inclusive meia culpa, tipo assim, vemos o próprio PT, do próprio Lula, no primeiro mandato, todo mundo foi, e depois houve aquilo que foi com enfraquecimento, isso aí é a opinião minha, mas é que eu analisei em termos geral. E essa que é a reflexão que eu gostaria de deixar para você analisar, por favor. Obrigado. Obrigado aos seus. Nelson. Boa tarde a todos. Eu acho que vim aqui dizer que lá atrás no Congresso da categoria que um monte de estrelinha não quis romper com o governo e esse monte de estrelinha não fez o rompimento, é desmerecer muito aqueles companheiros que estavam lá, certo? Porque nós todos naquele tempo eram oriundos do PT e até filiados aí da CUT, né? E o PSTU no segundo turno apoiou o Lula contra lá o ex-presidente, certo? Então a gente tem que, o debate tem que ser aqui na ideia propositiva, não dizer que lá atrás já existia alguém que estava correto e que o restante fez uma posição que prejudicou o movimento, né? Nós entendemos naquela vez que não era possível romper com o governo dos trabalhadores, que a gente nem sabia o que ia acontecer, mas ia tentar construir as forças para derrubar se esse governo fosse para o outro lado, como hoje estamos fazendo, e o que virou.
E eu acho, professor, o meu entendimento é isso, que depois que sempre entendemos que o capital, o patrão vem para explorar, hoje eu quero só uma coisa para o senhor, existe mais de não sei quantos pedidos no Ministério do Trabalho para a criação de novas centrais, né? Uma mais à esquerda que a outra, umas com os mesmos vícios que as mesmas, e mais que está preocupando demais muitas categorias, é que dentro dos seus sindicatos ainda querem dividir aquele sindicato em 3, 4, achando que isso vai resolver a luta dos trabalhadores. Se isso realmente resolve e o que isso contribui para a nossa luta. Muito obrigado, professor. Bom, encerraram essas inscrições. Mauro, deu tempo aí de resposta, beleza? Bom, primeira questão da Ana, né? É verdade. Você tem um mito, que é um mito de que esse governo, ao optar pelo desenvolvimentismo, com todos os limites, pelo menos fortalece o Estado, e isso, de certa forma, garante o cenário para um desenvolvimento das carreiras públicas, etc., contrário àquela meta puramente privatista. Então, eu tentei expressar na análise de que há um plano de fundo comum que gera um cenário comum para o serviço público, né? Que cenário é esse? A aceitação da prioridade do desenvolvimento da economia capitalista leva à necessidade da contra-reforma do Estado. E, portanto, isso impactou nossas carreiras da mesma forma. Isso é muito claro na universidade, mas eu tenho certeza que também no IBGE isso se expressa, né? Quer dizer, dentro desse saneamento do Estado, essa função importante que cumpre esse órgão, que cumpre esse setor, vai ter que ser feita com esse contingenciamento de verba. Ora, como é que ela pode ser eficaz para fazer isso, né? Uma das formas de conter gastos, por exemplo, é restringir os funcionários permanentes, aqueles que vão ter o status de funcionários, carreira jurídica única, etc. e tal, e completar as funções não essenciais com aquele conjunto de terceirizados, etc. e tal. Ora, essa é uma concepção que não está ausente no tal do fortalecimento. Outro elemento que precisa ser considerado aí, que esse governo fez uma opção clara entre aquilo que ele chamou de carreiras de Estado, que ele vai investir, e carreiras que não são carreiras de Estado, que são carreiras menos estratégicas. E essas ele vai sucatear, né? Eu não sei se eu dou notícia para vocês onde está o IBGE nessa história, né? Para vocês, eu suspeito que a gente não entrou na categoria das estratégicas, né? E não por acaso são as estratégicas para aquela função de assessorar o desenvolvimento privado. Não por acaso são as carreiras de ciência e tecnologia, são as carreiras militares, são as carreiras, alguma parte das carreiras ligadas às áreas de desenvolvimento social, né? Essas vão ter status de carreiras de Estado. O resto são subsidiárias e vão ser tratadas a peso de terceirização, precarização, etc. e tal. Mas mesmo para as chamadas carreiras estratégicas, o sucateamento vem na forma de perda de direitos. Quer dizer, uma das maneiras de sanear o Estado, por exemplo, foi atacar o direito previdenciário, impor agora o FUNPREV, impor a previdência privada, como lógica que ao mesmo tempo saneia o Estado e abre um filão para ser explorado pelas previdências privadas. Então o crescimento, ou o suposto valorização do Estado, não significou uma valorização do funcionário público. Pelo contrário, né, a ideia do gerencialismo, que é o que orienta a gestão pelo Bresser Pereira, que foi incorporado pelo governo petista, é a ideia da avaliação por projetos, por metas, do produtivismo, disso que vai criando uma situação de intensificação do trabalho, de perda de direitos, de flexibilização, e isso atinge todas as carreiras, né? Na segunda parte diz, olha, as mobilizações não quebram aquela passividade. Essa é a questão mais delicada, né? Quebra e não quebra. Pela possibilidade do enfrentamento direto, da possibilidade de mostrar uma força naquilo que é próprio do movimento social dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma concordo com a Ana, né? Dá essa possibilidade, isso se materializa em aparentes conquistas. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê nacionalmente um recuo em
impedindo o aumento das passagens. Os outros exemplos são mais localizados no Rio, né? A questão das remoções, a questão da aldeia Maracanã, são coisas que o movimento de massa conseguiu colocar. Algo simbólico, né? Um episódio como do Amarildo, que passaria desapercebido com algo absolutamente cotidiano, vem para o centro da conjuntura e obriga o Estado a responder. Tudo isso acho que são ganhos importantes, né? No entanto, né, você tem aí outro companheiro falou, acho que foi o próprio Julinho, que o Estado está bem preparado para enfrentar isso, né? A gente fala, o Estado foi pego de surpresa para isso. Não foi o Julinho, não, foi o Paulinho, né? Quer dizer, o Estado responde a isso, aproveitando para entrar nessa questão do Paulinho. O Estado percebeu, acusou o golpe e está se preparando. E está se preparando com endurecimento jurídico, penal, repressivo. Os maiores exemplos são a lei do terrorismo, que é a lei que foi citada, né? E a lei de greve. Há uma notícia de que eles vão segurar por um tempo a lei de greve. Não é verdade. As operações estão sendo dadas no sentido de viabilizá-las na prática. Mas mesmo que elas não sejam inovadas a tempo de serem utilizadas, eu acho que serão, você tem já em curso tentativa de enquadrar os militantes na lei de organização criminosa, na lei de segurança nacional, que mostra o quanto o governo está preparado para isso. Qual que é a lógica? É que as manifestações atrapalham os negócios, né? Ora, o que nós vamos dizer para o governo que não são as manifestações que atrapalham os negócios, são os negócios que estão atrapalhando a nossa vida, né? E, portanto, as manifestações são uma reação a isso. Então, eu acredito que as manifestações, elas são o caminho pelo qual é possível transformar as diferentes demandas específicas em demandas gerais. E para isso tem muita coisa para ser feita. Ela ainda não atingiu esse grau de maturidade. E aí entramos na questão da fragmentação, né, desse grau de maturidade. Por que os movimentos sociais estão fragmentados? O que gera essa fragmentação? Ora, muitos trabalham nisso no aspecto moral, político, como se a gente se fechasse todo mundo numa sala, garantisse o cafezinho e não botasse teto, a gente chegava num ponto comum e se unificava. Infelizmente, as coisas não funcionam assim. A unificação da classe se dá no seu processo de luta, né? Se você pegar o ciclo passado de lutas da década de 40, de 50, né? Muito antes de qualquer formalidade de se aceitar ou não, no âmbito da CLT, a criação de uma central, você teve um movimento de unificação, você teve a CGT, que eram órgãos que respondiam unificadamente, porque era um movimento que se unificava contra o Estado e contra os patrões, né? A fragmentação atual da classe trabalhadora é uma fragmentação que responde ao ser da classe. É aí uma questão teórica mais de fundo, vamos conversar com isso com mais calma em outra oportunidade. Tem pessoas que imaginam que a própria condição da classe já faz da classe um ser unitário lutando contra o capital. Não é verdade. O ser da classe sobre o capitalismo é um bando de trabalhadores concorrendo um contra o outro, né? Esse bando de indivíduos concorrendo por um local na vida, para sobreviver, para ter trabalho, para ter coisa, se unificam na luta contra alguém. Então o processo de luta, seja nas manifestações, seja no crescimento do número de greves, é o caminho que tem chamado a necessidade de unificação, que não será pelas centrais, ou pelos partidos, ou porque quem diz representar a classe, mas na construção diária de uma luta unitária de pautas comuns. Já falei do Paulinho, falei do Luiz Almeida nesse sentido. Ora, Julinho tem razão num aspecto, né? Quer dizer, aquilo que é o projeto do PT é o projeto de tentar dotar de um rosto social a mesma intencionalidade, o mesmo conteúdo de classe do projeto neoliberal, né? Por isso que nós não trabalhamos com a hipótese de que deixa de existir o projeto neoliberal, passa a existir o projeto neodesenvolvimentista, né? Tanto o neoliberalismo como o neodesenvolvimentismo são máscaras para esconder os reais interesses das necessidades do grande capital monopolista nesse país. E o grande capital monopolista nesse país precisa de uma política social, precisa de uma aparente estabilidade governativa, hegemônica, democrática, ele precisa, né? Então ele é uma das estratégias do domínio do capital no país. É evidente
que isso ser operado por uma força política que vem de baixo, que vem dos trabalhadores, dá um grau de eficiência a isso e gera um enorme problema para o nosso lado, né? Eu concordo com o Nelson, né? Quer dizer, em 2002 era justificável que a gente estivesse aqui fazendo uma avaliação de conjuntura que era um saldo de qualidade. Era possível. Frei Beto acabou de escrever um texto recentemente em que ele começa dizendo: esse é o melhor governo que a República já teve. E ao mesmo tempo acabou, está tudo certo, já estão garantidos. Agora, para analisar esse governo, não fez a reforma agrária, não tocou nos interesses de fundo do grande capital, não reverteu os déficits sociais, não reverteu a desigualdade e acumulou mais para os ricos. Ora, né? Quer dizer, esse governo, nas palavras do Frei Beto, eu tenho grandes divergências, mas nisso eu concordo, trocou um projeto de Brasil, um projeto de fôlego, por um projeto de governo, por um projeto de perpetuação do governo, né? Agora, nos momentos da conjuntura onde isso acontece, é que a classe precisa mostrar capacidade para se desprender de certas formas e agir de forma autônoma. Então, o que a gente cobra das organizações de classe, dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? Eu, particularmente, não cobro que eles saiam da CUT, ou fiquem na CUT, ou fiquem no PT, ou saiam do PT. Estejam onde estiverem, a tarefa desses movimentos é defender com autonomia e independência os interesses da classe, né? Se fizerem isso da onde quer que seja, não interessa. Mas na nossa concepção, na medida em que assim o façam, se chocarão com as formas governativas que estão assumindo claramente outros interesses. Aí é um problema para se resolver no conjunto da luta. Passei por aqui, vamos lá. Aí a Graciela coloca uma questão mais de fundo também importante aí, que se relaciona com a pergunta também que veio por escrito, né? Veja, cadê a Graciela? Olha lá. Então, por que ela coloca uma questão importante? Nós estamos chamando aqui a necessidade da unidade. Essa fragmentação, o que estamos chamando de fragmentação, não expressa uma nova forma da classe, uma nova, como diz o Ricardo, Ricardo Antunes, uma nova morfologia da classe trabalhadora? Não está mais dispersa espacialmente, não está fragmentada em diferentes características específicas diversas? Isso não cria um patamar de diversidade, de pluralidade, que é em si mesmo positivo? Então, nesse aspecto, ela tem razão, né? Quer dizer, se a gente contrapor essa pluralidade e essa diversidade a uma homogeneidade, a uma unidade imposta, né, que tentava dar forma e por muitas vezes negar essa diversidade, aí essa diversidade em si mesmo não é um problema. Aliás, eu concordo, a diversidade e a pluralidade, como também se manifestaram nas manifestações, não são em si um problema. Pelo contrário, são uma grande qualidade. Dá vazão a diferentes formas de insatisfação e demandas diversas. A questão é prática, a questão é bem prática. Essa diversidade precisa encontrar uma forma unitária dessa diversidade. Por quê? Porque aquele contra o qual lutamos está unido. Essa é a questão. É uma questão de correlação de forças. A burguesia tem muita divergência. Muita. Tanto é que o bloco dominante está aí rachado em duas candidaturas que vão disputar pau a pau, trocando farpas, inclusive de baixo nível, para disputar o controle do governo. Eles também disputam, mas eles têm unidade no que é essencial. Nós é que estamos com a dificuldade em garantir essa diversidade, ter unidade no que é essencial. Aí entra a questão do fundo colocada por vários companheiros, inclusive ao seu. O que nos dá essa unidade? Né? E aí eu acho que ele dialoga bem com Graciela, porque a unidade é dada por um salvador da pátria que passa em cima e fala: ó, agora tudo bem, eu vou unir todos vocês em torno dessa plataforma e sigam, né? Um chapes no sentido chapolim da palavra, sigam meus pontos, né? Não, isso não é essa alternativa. Não temos mais a condição política, estrutural, organizativa para uma força hegemônica, como foi o PT nesse ciclo, como anteriormente foi o PCB no ciclo passado, para ter um grau de hegemonia e representar isso numa construção política. Nós estamos claramente numa pulverização, né? Essa pulverização pode ser boa, ela pode ter um grau de diversidade muito grande, desde que ela se apresente como alternativa.
Que alternativa? Aí que chegamos no ponto central. É uma alternativa de governo? É uma alternativa de política econômica? Ou nós temos maduro o suficiente para trazer para a discussão uma alternativa de sociedade? Essa é a questão. Né? O que nós estamos sendo enrolados por várias gerações, né, várias décadas, é como deve ser o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Essa é a questão. E o que nós estamos colhendo como geração é que a opção pelo desenvolvimento capitalista no Brasil gerou esses problemas, não é a falta do desenvolvimento do capitalismo. Isso significa que o ponto de unidade para contrapor o projeto da burguesia deve ser radicalmente, para começar a conversa, anticapitalista. Ora, ninguém tem o patrimônio, nem registrado em cartório, qual é a natureza da crítica anticapitalista. A pergunta é, as formas de organização do Estado no Brasil, dentro deles as carreiras públicas, a educação, a saúde, os direitos, o acesso à terra, está sendo obstaculizado por quê? Se não pela forma do mercado, pela forma da mercadoria, pela forma da acumulação de capital. Nós estamos maduros para chegar à conclusão de que é necessário criar condições para uma vida que enfrente e supere a lógica da mercadoria. A educação não é mercadoria, a saúde não é mercadoria, transporte não é mercadoria, não é? Para que a gente possa começar a criar uma nova forma de sociabilidade que vai exigir, e temos certeza disso, novas formas institucionais políticas, que não serão resolvidas nos limites da reforma política anunciada. Né? Portanto, qualquer discussão dessa passa necessariamente por uma constituinte popular, por romper com a forma de tomada de decisão nesse país, por reverter os limites da democracia representativa hoje vigente. Portanto, nós estamos numa condição bem favorável para fazer uma discussão de conjunto do Brasil. Né? Quem que pode fazer isso? Né? Quem pode fazer isso? É um sindicato? Ou é uma central? Ou é um movimento social? Ou é um dos partidos políticos? Nós achamos que não. Né? Nós achamos que aquilo que emerge como alternativa nesse país tem que se constituir como um fórum amplo em defesa da vida, contra a mercadoria, contra o capitalismo e achar as formas políticas de se expressar. Né? Nós achamos que isso é a constituição de formas de poder popular. Essa discussão, que é a discussão de projeto, que é a discussão de fundo, que é a discussão de sociedade, vai ficar fora do cenário político se o movimento sindical for para suas boas e velhas reivindicações específicas e a questão eleitoral for por bons e velhas discussões de alternativas programáticas de governo. É preciso dar um break, preciso dar uma parada de acerto, né? E essa parada de acerto tem na classe trabalhadora e dentro dela, no funcionalismo público, um setor essencial para ser feito. Se nós criarmos as condições para que isso seja feito, tenho convicção que daí derivam não só as formulações programáticas mais precisas, como as formas organizativas de buscá-las. Mas elas só serão, de fato, efetivas, pelo menos assim esperamos, se forem radicalmente anticapitalistas na crítica e apontarem para a necessidade de uma alternativa coerente com essa crítica anticapitalista para uma alternativa socialista. Ou a gente encara essa discussão, ou vamos continuar discutindo que tipo de capitalismo nos é melhor. E não há tipo de capitalismo que é melhor, porque o capitalismo já é antagônico à vida humana. A nossa defesa não é mais a defesa de uma categoria ou de outra, de uma questão salarial ou de outra, de uma carreira ou de outra. É em defesa da vida humana contra o capital. E temos certeza que se a gente caminhar nessa direção, a humanidade marchará com a gente. Se a gente vacilar, a gente vai dar chance para um novo ciclo de acumulação capitalista que nos colocará numa situação muito pior do que nós já estamos hoje. Isso que eu tenho a dizer a vocês, e depois disso a gente tem que desejar o quê? Feliz Natal, próximo ano novo, e um ano de 2004, 2014 cheio de lutas e enfrentamentos, que é o que nós precisamos. Chegou uma questão, né? Essa questão é complicada. Veja, chegou aqui uma questão, 2 minutos aqui, para a discussão da prisão
daqueles que foram condenados pela apelação penal 470. Né? Veja, vou falar em 2 minutos mesmo sobre isso. Primeiro, há aproximadamente 500 mil pessoas no sistema prisional no Brasil. O Brasil tem a 4ª população mundial de presos políticos, só perde para a China, Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Rússia em terceiro, o Brasil é o 4º. No caso do Brasil, você tem essas pessoas cumprindo pena em estabelecimentos que estão em média 66% acima de sua capacidade. Estabelecimentos de condições subhumanas de vida, aonde se proliferam doenças, que muitas das quais estão erradicadas fora do presídio, que dentro do presídio continuam existindo, como por exemplo a tuberculose, para não dizer da epidemia da AIDS e de outras que rolam ali. O que leva a parte dessa população carcerária morrer dentro da prisão por falta de acesso e condições de vida. Nossa solidariedade vai em primeiro lugar e intransferivelmente a essas pessoas, né? Muitas delas cumprindo pena além das penas que foram julgadas. Muitas delas que foram julgadas, condenadas e cumprir pena sem sequer ter um acompanhamento jurídico adequado, né? Sem sequer ter o direito de uma defesa da assistência jurídica pública nesse país, né? Muito menos o privilégio de ser julgados em cortes especiais, embargos, etc. Isso contrasta fundamentalmente da situação dos presos da ação penal 470. Eles avocaram um tribunal especial num fórum especial. E avocaram na certeza de que seria favorável a eles. E da onde vinha essa certeza de que esse fórum seria favorável? Lula é o presidente, na fase republicana, que mais nomeou ministros para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive Joaquim Barbosa, a nomeação do Lula. Ele, junto com Dilma, nomearam 11 dos 8 juízes que julgaram o processo. Então eles tinham certeza que teriam, no mínimo, um tratamento isento, para dizer o mínimo. Segundo elemento que leva à certeza de que seriam julgados mais moderadamente é que são julgados por práticas que, ainda que ilícitas, são comuns no presidencialismo de coalizão. Ou seja, o dito de boa e velha sinceridade, todos praticam, né? Ora, por isso achavam que seriam julgados com condescendência, ou se não, com aquela velha fórmula de o amor se paga. Eu não apuro os seus, você não apura os meus, não é isso? O PT chegou no governo em 2003 e não apurou nenhum dos escândalos herdados do antigo esquema, e tinha vários para ser, a começar pela reeleição do FHC, a compra de votos pela reeleição do FHC, a privatização das teles, a privatização da Vale. Nenhuma dessas caixas foram abertas. Então, acreditava-se que, como não apuramos os deles, eles não vão apurar os nossos, por isso mesmo. Esqueceram algo essencial. A justiça no Brasil é uma justiça de classe. O julgamento foi um julgamento político. Tensionaram a lei para fazer valer seus interesses e criar condenações simbólicas para ajudar na disputa política. Foi isso que aconteceu, né? Agora, nós não nos surpreendemos com isso, porque sabemos que essa é uma justiça de classe. Os mesmos que acreditaram que o Estado burguês é neutro, caíram na ilusão de achar que a justiça também era. E estão agora sofrendo por causa disso. Não são presos políticos. Não são presos comuns. Sofrem uma situação muito diferente dos presos comuns. Mas não são presos políticos por causa disso. Porque preso político é aquele que é pego numa ação penal pelo Estado burguês, quando operava contra a ordem burguesa, quando estava em movimento de dissidência com essa ordem, e portanto se chocando com o universo jurídico e político dessa ordem. Eles foram pegos numa enorme operação de desvio de verba pública para garantir a governabilidade através de favorecimentos a partir de pessoas. Foram pegos por causa disso. Eu também concordo com eles. Não houve mensalão, não houve pagamento, houve um processo de garantia de governabilidade através da facilitação de acesso de recursos. Isso houve. Foram pegos e vão cumprir pena, né? Desproporcionais, porque foram envolvidos num julgamento de interesse político, sem dúvida. Mas isso talvez sirva de lição,
né, que a burguesia não tratará de forma diferente, apesar de eles mostrarem todo bom interesse em não romper a ordem. Por isso, nossa solidariedade vai para aqueles que estão sofrendo no sistema prisional, naquelas condições que eu falei, e com os verdadeiros presos políticos, que são quem? Aqueles que foram presos nas manifestações, aqueles que foram sequestrados nas suas casas, aqueles que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, na Lei de Organização Criminosa, né? Sem direito a habeas corpus, sem direito a finanças, e alguns deles ainda continuam presos. Esses são presos políticos. Nossa solidariedade vai, em primeiro lugar, para eles. Obrigado. Obrigado, então. A gente agradece muito a tua presença, tuas contribuições. O debate a respeito das considerações que o Mauro fez vão continuar, tá? Ainda hoje. A gente agradece bastante e te dispensa aí para você pegar tua viagem de volta para o Rio.